Queria que a mídia colocasse para a gente, eu gostaria de contar a descrição de um filme que provavelmente você já assistiu. Quantos aqui já assistiram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Levanta sua mão, você que já assistiu esse filme. Há tantas camadas de aprendizagem nesse filme, ele é incrível. Então, ganhou 5 Oscars, né? Então, um filme como esse tem tantas coisas para nos ensinar. Então, o que esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele conta? Ele foi um filme baseado em fatos reais, e ele conta a história de uma mãe. Ele conta a história de uma mãe que ela tinha 4 filhos, e os seus 4 filhos foram para a Segunda Guerra Mundial. E dos 4 filhos, ela perdeu 3 nessa guerra. E aí, com tanta empatia, o presidente norte-americano, ao saber dessa história, ele toma uma decisão, e a sua decisão era enviar uma expedição do resgate do 4º filho. E o 4º filho era o soldado Ryan. E o presidente norte-americano, ele separa o melhor capitão, o capitão Miller, juntamente com 12 outros melhores soldados, para resgatarem o soldado Ryan. E eles saem naquela missão de guerra, de batalha, né? Nós não estamos falando aqui floreando, né? Uma guerra, e eles realmente saem em busca de Ryan, e eles enfrentaram todos os tipos de adversidade peculiares a uma guerra. Alguns desses soldados perderam a sua vida por causa dessa missão, e o objetivo final foi concluído. Eles conseguiram resgatar o Ryan. E no final desse filme tem uma frase tão célebre, onde o capitão Miller, ele diz para o soldado Ryan o seguinte: faça valer a pena. Diga assim comigo: faça valer a pena. Faça valer a pena. Então, aquela fala do soldado Miller para o soldado Ryan era assim: olha, soldado Ryan, faça valer a pena o sacrifício desses 12 homens que deram seu sangue, que deram a sua vida para salvar você. Esses homens, eles foram leais a essa missão a eles confiada. E é sobre isso, sobre lealdade, que eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Provérbios capítulo 21, versículo 21, a Bíblia diz: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Diga assim comigo: vida, justiça e honra. Quantos aqui querem colher frutos de justiça, de vida e honra? Levanta a sua mão. Quantos aqui querem isso para a sua vida? Então, a orientação que esse provérbio diz para mim e para você: siga o caminho da lealdade. Queridos, a lealdade é um traço do caráter. É um traço do caráter de Cristo. E o dicionário define a palavra lealdade como a capacidade de uma pessoa de ser confiável. Você, responda aí no seu coração: você é uma pessoa confiável, sim ou não? O dicionário descreve a palavra lealdade também como manter sua honestidade. Você é uma pessoa que mantém a sua honestidade, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, sim ou não? Responda aí, se você é essa pessoa honesta. E o dicionário também define a palavra lealdade como aquele que honra os seus compromissos. Você é uma pessoa que honra os seus compromissos feitos com Deus e com as pessoas mais próximas a você? Então, queridos, a lealdade, ela é uma dedicação genuína a uma pessoa, a um grupo, a uma causa e, sobretudo, ao Senhor, a Deus. Provérbios capítulo 17, versículo 3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Diga assim comigo: o Senhor vai provar o meu coração. Querido, seu coração será provado. A sua lealdade será colocada em teste. E se tem um momento onde a lealdade é mais apreciada, são nos momentos mais difíceis da nossa vida. E são nesses momentos mais difíceis da nossa vida onde o coração leal será provado.
Nos momentos e nos tempos difíceis, a verdadeira essência, a verdadeira natureza, a verdadeira identidade das pessoas será revelada. Porque o sofrimento tem esse poder de trazer para fora aquilo que nós somos. Queridos, nas vacas gordas da sua vida, nos tempos de prosperidade da sua vida, você vai conhecer a quantidade de amigos que você tem. Mas nos momentos de vacas magras, nos momentos difíceis e tempestades da nossa vida, você vai conhecer a qualidade dessas alianças que você tem ao seu redor. E a pergunta que eu tenho para você: se você tem sido essa pessoa de lealdade, se você tem sido essa pessoa leal aos seus amigos, se você tem sido essa pessoa leal aos seus líderes, ao seu cônjuge, aos seus chefes, se nesses tempos de dificuldade você é essa pessoa leal aos outros. Sabia que a lealdade é uma característica dos filhos de Deus? Se você é um filho de Deus, você deve carregar essa característica, porque a Bíblia diz que a lealdade é um atributo de Deus. O que é um atributo de Deus? É uma característica do nosso Deus. Salmo 103:17 diz o seguinte: o amor leal do Senhor, o seu amor eterno. E Salmo 137, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Diga assim comigo: nosso Deus, o meu Deus, Ele é leal. Se você serve esse Deus, você deve carregar com você essa característica de lealdade. Eu estou abrindo hoje uma série, Procuram-se. O que Deus está procurando? Que tipo de pessoa Deus está procurando? Nos próximos 3 domingos eu estarei compartilhando perfis de pessoas que Deus está procurando. E a procura de hoje é por corações leais. Esse é o nosso tema, procuram-se leais. E nós vamos estudar aqui, queridos, o comportamento do desleal. Para nós falarmos de lealdade, nós precisamos avaliar o coração do desleal. Então nós vamos falar do perfil do leal e o perfil do desleal. E para isso nós vamos estudar 2 personagens desconhecidos da maioria das pessoas, mas que vão trazer uma grande revelação, um grande aprendizado ao seu coração. Eu quero começar com a deslealdade. Diga assim comigo: deslealdade. Queridos, eu vou falar de um personagem, né? Nós temos na Bíblia os personagens centrais. Quantos aqui já ouviram falar de Abiatar? Levanta a sua mão. Abiatar. Poucas pessoas. Quantos aqui já ouviram falar de Davi? Levanta a sua mão. Muita gente. Eu vou falar de um personagem coadjuvante da história de Davi, é o Abiatar, o sacerdote Abiatar. E Abiatar vai nos ensinar sobre os riscos da deslealdade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 22, versículo 20 ao 23. Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo. Não tenha medo, o homem que está atrás de sua vida, também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Quem foi o Abiatar? Quem foi esse homem que nós vamos estudar sobre deslealdade? O Abiatar, ele era um sacerdote. O Abiatar, ele era filho de Aimeleque, que na época ali de Davi, ele era o sumo sacerdote, ele era o top, né? Ele estava ali acima de todos os outros sacerdotes. Tanto Abiatar como Aimeleque, seu pai, eles pertenciam, e aí você que esteve aqui, você que congrega fielmente todos os domingos e não perde um culto, você vai se lembrar da família de Eli, que comentamos na semana passada. Você vai se lembrar do juízo de Deus que veio sobre a família de Eli, que eram homens
que desprezavam e desonravam o Senhor. Quantos se lembram, né, na ministração da semana passada, onde compartilhei sobre os filhos de Eli? E a Bíblia disse através desse profeta que Eli e seus filhos perderam o sacerdócio que era perpétuo, por causa desse comportamento de desonra e de desprezo. Mas nós temos aqui então essa profecia contra os filhos de Eli, não cessou ali quando Finéias e Eli morreram. Continuaram os descendentes e eles continuaram ministrando diante do Senhor. E nós chegamos aqui em dois desses descendentes, o Aimeleque, diga assim comigo, Aimeleque e o Abiatar. Vamos nos atentar aqui ao Abiatar, que é o nosso personagem principal. O Abiatar, o que aconteceu certo dia? Davi estava fugindo do rei Saul. Saul estava odioso, porque em Israel se cantava, Davi matou milhares, Saul dezenas de milhares, ou é o contrário, né? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul estava odioso de Davi e começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir para manter a sua vida a salvo. Davi chega na cidade de Nob, diga assim comigo, Nob, e ali na cidade de Nob, onde o pai de Abiatar era o sumo sacerdote, o Davi é bem acolhido. O Davi estava com fome, a Bíblia diz que Aimeleque dá os pães da presença para Davi. Só que havia um espião de Saul ali vigiando, e o espião de Saul, fofoqueiro, correu até Saul para contar, Davi está na cidade de Nob. O que Saul fez? Correu com seu exército para encontrar Davi. Davi já havia fugido, já não estava mais ali na cidade de Nob. Quando Saul chega na cidade de Nob para perguntar, por que você, eu estou sabendo, deduraram, que vocês, sacerdotes aqui, alimentaram Davi e seus soldados. Por que vocês fizeram isso? E a Bíblia diz que naquele dia, Saul, odioso, mandou matar todos os sacerdotes que moravam ali na cidade de Nob, com exceção do nosso personagem principal chamado Abiatar. Diga assim comigo, Abiatar. Abiatar, que era filho de Aimeleque, fugiu ali da cidade de Nob. E ele encontrou debaixo das asas de Davi, ele com os soldados de Davi, proteção. Ele se junta a Davi. E ao lado de Davi, agora o Abiatar, ele se torna sumo sacerdote, ele se torna conselheiro de Davi, ele permanece leal a Davi. Sabia que no governo de Davi ele enfrentou 2 golpes, né? Então esse negócio de golpe não é só o que acontece aqui no Brasil, acontece muito comum por aí. Então 2 tentativas de golpe e o Davi, ele passou no governo dele. A primeira foi contra o filho, um dos filhos de Davi, Absalão. E o Abiatar manteve-se fiel a Davi nesse primeiro golpe aqui. O Abiatar era uma pessoa realmente que ouvia o Senhor, que ouvia a voz de Deus, passava para Davi, consultava, né, ali a Bíblia, a palavra de Deus e passava as informações ali para Davi. Mas queridos, alguma coisa mudou no coração de Abiatar, o tempo passa. Então vamos passar essa linha do tempo, né, bem rápido aqui na cabeça de você, né? Passou a linha do tempo. Davi se torna rei, um dos melhores reis de Israel, mas quando Davi já estava idoso, a Bíblia diz que Davi reinou por longos 40 anos, quando Davi já estava idoso, experimentado no tempo, ele já havia prometido que a sua sucessão passaria para Salomão, só que nesse interim surgiu a figura de uma outra pessoa que tentou o segundo golpe. E quem foi a segunda pessoa que tentou o segundo golpe contra o governo de Davi? Adonias. Diga assim comigo, Adonias. Adonias também era um dos filhos de Davi. E Adonias, insatisfeito com as decisões de seu pai já era velho, o Adonias, ele então se insurge contra o governo de seu pai para atacar e para dominar aquele governo. 1 Reis 1,7, contando toda essa história para que você entenda o que aconteceu com Adonias. A Bíblia diz, Adonias, o que aconteceu com Abiatar? Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia,
e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Então, durante toda a vida de Davi, Abiatar segue lealdade para com Davi, mas chegou esse devido momento, nessa segunda tentativa de golpe ao governo de Davi, se levanta Abiatar agora cometendo um erro. Abiatar se une ao comandante dos exércitos Joabe e se une a Adonias para tentarem golpe contra o seu pai. Queridos, essa palavra, Deus falou primeiro ao meu coração nessa semana. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com Adonias, que foi leal a Davi por toda a sua vida, mas que nessa altura do campeonato, sabe, nos últimos momentos do rei, para fechar com chave de ouro, o Adonias se volta contra, o Abiatar se volta contra Davi. Eu fiquei pensando, mas Senhor, por quê? Quais foram os motivos que Abiatar se une nesse plano de deslealdade para com Davi? Quais seriam as causas para Abiatar expressar esse apoio para usurpar o trono ali do rei? E eu fiquei pensando em duas causas. E essas duas causas, a primeira, um mau legado da sua família. Lembre-se, ele era descendente de Eli. Em primeiro lugar, um mau legado da sua família. E em segundo lugar, questões pendentes no seu coração. E eu queria ampliar essas duas razões. Então, a primeira razão aqui, a cultura de desprezo e de desonra a Deus. Então, quando nós voltamos lá na história, nós vemos a família de Eli recebendo uma profecia, dizendo que os filhos de Eli, eles desonravam, eles desprezavam. A Bíblia diz: honrarei os que me honram, desprezarei aqueles que me desprezam. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, todos eles com esse comportamento. Eu não sei se você já percebeu na sua vida, o avô é de um jeito, o pai é do mesmo jeito, o filho é do mesmo jeito e o neto é do mesmo jeito. Ciclos repetitivos. Quantos aqui já perceberam isso na sua história? Ciclos repetitivos, sejam de coisas boas ou sejam de maus comportamentos e ainda mais raízes de questões de maldição mesmo. Então, queridos, a Bíblia diz, e eu creio que essa seja uma das causas, que havia desonra, havia desprezo no coração de Abiatar. Queridos, eu me fiz uma pergunta: quem despreza e desonra a Deus, será que esse tipo de pessoa também não despreza e desonra pessoas? Se a pessoa despreza e desonra a Deus, quanto mais as pessoas. E queridos, o caráter de uma pessoa fala muito, quando por exemplo alguém vem falar mal de você, falar mal de outra pessoa para você. Então uma pessoa vem falar mal de uma pessoa para você, qual é a sua atitude? Eu uma vez fui falar mal para a filha do pastor Jackson, Ana Lídia, fui falar mal de uma pessoa para ela. Eu não contei isso hoje de manhã, estou contando agora. Eu fiquei tão constrangido, porque a Ana Lídia fez uma cara feia, virou as costas e saiu. Mas fala muito sobre o caráter de alguém que retém uma informação dessa, sabe por quê? Porque aquela mesma pessoa que falou mal de outra pessoa para você, ela vai falar mal de você nas suas costas para outra pessoa. Isso fala de um caráter desleal. Queridos, o segundo motivo, esse, desonra e desprezo a Deus e às pessoas. O segundo motivo aqui, o Samuel, lá em 1 Samuel 22, nós já lemos. A Bíblia diz que Davi falou para Abiatar: sou responsável pela morte de toda a sua família. Então, queridos, a minha dúvida era se o Abiatar tinha questões pendentes no seu coração. E tudo indica que sim, porque o Davi tinha sido o pivô da morte dos seus pais e dos seus familiares. E tudo indica que Abiatar guardou lá no fundo do seu coração isso que aconteceu. Davi disse: sou eu o responsável pela morte da sua família e dos seus pais. O que você sentiria se fosse você, por causa de outra pessoa que tivesse perdido, as pessoas principais da sua família? Queridos, quando nós olhamos o comportamento de ressentimento, de amargura, de mágoa, de falta de perdão à luz do Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, a Bíblia diz: cuidem
Diga assim comigo: cuidem. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A Bíblia diz assim, ó: guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando Deus está dizendo para mim e para você: olha, cuidem para que nenhuma raiz de amargura. Ontem acordou numa ventania lascada aqui em Palmas, lá na chácara, meu irmão, desde as 3 da manhã tinha árvore batendo no telhado, mas nenhuma árvore caiu. Por que nenhuma árvore caiu? Porque elas estão bem enraizadas. E queridos, uma vez que a mágoa entra no nosso coração, ela tem esse poder de fazer uma raiz tão profunda lá. E uma vez essa raiz tão profunda lá no nosso coração, a Bíblia diz 2 causas. O que vai acontecer quando ela crescer lá dentro? A Bíblia diz: ela vai causar perturbação. A pessoa que não libera perdão, a pessoa, quando alguém erra contra ela e ela não libera perdão, ela começa a passar por um processo de perturbação. Meu irmão, se eu errei contra alguém, e eu sei que eu errei contra alguém, e eu não resolvo isso, eu não consigo dormir. Eu quero resolver aquela causa, para que, antes que o sol se ponha. Então é isso que muitas vezes está acontecendo. Perturbação, outra coisa, contamina muitos. Então vai me causando tanta perturbação que eu quero falar, que eu quero expor para fora a minha insatisfação, a minha frustração com aquela pessoa. Antigamente, você com certeza já assistiu o Pica-Pau. É da minha época esse desenho. E quando mostrava a prisão lá no Pica-Pau, mostrava aquela pessoa presa, com aquela bola de ferro no pé. E é isso que acontece quando nós estamos com o coração cheio de raiz de amargura. Eu estou caminhando com aquele peso na minha perna. Eu estou caminhando como se fosse com aquele peso na minha vida. Então, situações não resolvidas, além de nos prender, vão causar perturbações e vão contaminar outras pessoas. A minha pergunta para você, querido: se você tem causas pendentes com alguma pessoa, se você tem causas pendentes com algum amigo, se você tem causa pendente com algum líder, e o meu conselho para você a partir dessa palavra: resolva, procure essa pessoa, vá atrás dela. Eu estou falando isso para você, porque essa palavra passou primeiro no meu coração, e essa semana eu chamei 2 pessoas muito próximas a mim, que eu estava guardando ressentimento contra elas, algumas ações que elas fizeram, algumas coisas que eu também fiz, e eu tive coragem. Eu não sou aquela pessoa que resolve coisas pelo WhatsApp, porque eu acho muito desonesto resolver coisas por conversa de celular. Chamei pessoalmente, para conversar face a face com essas pessoas, para limpar o meu coração. Eu falei assim: olha, eu estou te chamando aqui, porque eu considero muito você é muito precioso para mim, mas eu não quero ficar guardando mágoa e ressentimento no meu coração. Eu quero te liberar, eu quero limpar o meu coração. Eu não quero levantar as minhas mãos com o meu coração impuro e sujo na presença de Deus. E eu pergunto para você: você tem coragem de ser assim, sincero com as pessoas mais próximas a você? Você tem coragem de ser transparente? Porque sinceridade e transparência são características de Jesus. Querido, procure. É alguém daqui? É alguém daqui da família da fé? E eu queria falar mais uma coisa: eu não estou citando ninguém aqui, eu não estou mandando recado para ninguém, mas eu estou vacinando o seu coração, porque a deslealdade é uma coisa que pode infiltrar no meio da igreja e pode destruí-la. Então isso é uma vacina. Receba a vacina do amor, amém ou não amém? Porque essas coisas, se uma vez nós não resolvidas, elas vão nos prejudicar. Queridos, e o Adonias, o filho de Davi, o que ele começou a pensar? Eu tenho muitos motivos para me insurgir contra o trono do meu pai passou, é uma outra geração, nós queremos colocar coisas novas, implantar uma nova metodologia aqui em Israel. O velho já passou, o governo do velho já passou, agora é novidade.
E aí ele começa a contaminar as pessoas próximas dele. Isso não aconteceu apenas com Adonias, aconteceu com Absalão, outro filho de Davi. A Bíblia fala que Absalão ia para a porta da cidade, porque Davi era inacessível, né? Tinha muitas coisas para resolver, mas o Absalão foi lá para a porta da igreja. Está insatisfeito com alguma coisa? Não gostou da pintura da igreja? Não gostou da atitude do pastor? Vem cá, que eu quero ouvir você. Vem cá, que eu quero passar a mão nas suas feridas. Foi assim que o Adonias conquistou, que o Abiatar conquistou Aimeleque. Foi assim que o Adonias conquistou Joabe e o Abiatar. Foi dessa forma. Então, queridos, o amargurado, e eu estou falando com muito sorriso, com muito amor e carinho, como eu digo, isso é uma coisa também para mim. O amargurado, o insatisfeito, queridos, ele vai encontrar muitos motivos para ofender e atacar a honra de uma pessoa. E ele vai encontrar parceiros aqui como o Abiatar, que tem questões pendentes no seu coração para executar o seu plano. Então, queridos, o Adonias encontra em Abiatar, diga comigo, Abiatar. Ele encontrou no Abiatar um coração fértil, cheio de amargura, cheio de desonra, cheio de desprezo para elaborar o seu plano de golpe. E, queridos, aquele plano era um plano mundano, era um esquema mundano, era um esquema maligno. Eles perderiam o plano e a vontade de Deus para Israel. Não era para ser o Adonias, era para ser Salomão. Davi prometeu que seria Salomão. Eu queria citar para você algumas características do coração desleal. Algumas características do coração desleal. Queridos, o desleal, ele vê todas as falhas, todos os erros na vida do seu cônjuge, do seu chefe, do seu líder. Ele vê todas, ele começa a listar todos os erros, todas as falhas, e ele raramente vê uma coisa boa. Ele raramente elogia as coisas boas que o líder está fazendo, mas vacilou, começa a contar, começa a escrever todos os erros do seu líder. O desleal, queridos, ele é um imã de reclamações. O desleal é um imã de reclamação. O que significa isso? Ele é um receptor de pessoas que também estão insatisfeitas com aquela situação. Então, eles vão procurar, de repente um líder debaixo, do pastor, ou aquele subordinado, e eles vão dizer assim, você é mais acessível que o pastor Willy, você é mais acessível, e ali ele vai começar a reclamar, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, pipipi, pipipi, popopó. Tome cuidado com o desleal acessível. Querido, se eu amo a minha esposa, pastora Luana, eu não vou permitir que alguém chegue em mim para falar mal dela. Se você ama o seu líder, se você ama o seu cônjuge, se você ama as pessoas, seu amigo, você não pode permitir que o desleal acessível, ele se aproxime de você. Uma outra questão do desleal, você dá um comando para aquela pessoa, por exemplo, nós somos uma igreja em célula e nós ensinamos o passo a passo, aquela forma gostosa, aquela forma prática, para os nossos líderes trabalharem em célula. E aí nós falamos, olha, é um louvor rápido, animado, é uma palavra que você não reprega, você ouve as pessoas compartilhando. E aí quando os supervisores vão fazer a visita na célula do desleal, o que ele percebe? Ele percebe que lá é a célula da Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus, uma igreja poderosa, maravilhosa, mas não é o modelo que a igreja está seguindo. E ele fala assim, não, eu fiz do meu jeito, é assim que eu acho que deve ser. Desleal. Então, queridos, o desleal, ele está frequentemente pensando o seguinte, eu seria um líder melhor se eu estivesse lá no lugar do fulano de tal. Se eu estivesse lá no lugar do pastor Willy, eu estaria pregando melhor, uma teologia mais refinada. Não estaria pregando sobre deslealdade, estaria falando sobre salvação. Perto de Jesus,
ele teve desleais também. Ele teve pessoas como Judas. Então está lá a mulher, que o Felipe falou aqui, a mulher quebrando o seu vaso, honrando o Senhor, e está lá o desleal. Esse dinheiro aí podia ser dado para os pobres, que desperdício. Amém ou misericórdia, irmãos? Misericórdia, misericórdia. Até mesmo do lado do nosso Senhor ele teve desleais. E eu queria contar a história para você de uma batalha. Tinha um exército que ele estava conquistando uma cidade, e essa cidade era muito fortificada, suas portas fortes, seus muros bem estabelecidos, e eles estavam prontos para atacar. E aí um dos parceiros ali do general perguntou para ele, qual vai ser a estratégia? Qual será a estratégia que nós vamos dominar essa cidade? E aí o general falou o seguinte, eu tenho a minha quinta coluna, diga assim comigo, a quinta coluna. Eu tenho a quinta coluna, que quinta coluna? Como é que significa isso? Eu sei que o senhor tem 4 colunas de trabalho. A quinta eu não sabia ainda, vão ser o quê? Paraquedistas? Vão ser o quê? Mas fala aí, qual vai ser a estratégia? E aí o general disse o seguinte, a minha quinta coluna, eu coloquei lá dentro da cidade, espiões, eu coloquei dentro da cidade agentes, eu coloquei dentro da cidade amigos e colaboradores meus que estão lá dentro da cidade, nós vamos apenas esperar, é uma questão de tempo para eles causarem uma confusão lá dentro daquela cidade, e eles vão abrir os portões de dentro para fora, para nós podermos terminar o plano de conquista da cidade. E eu quero dizer para você que essa é a única maneira do qual o inimigo consegue destruir amizades, consegue destruir famílias, consegue destruir a igreja. São pessoas que já estão dentro de casa, são pessoas que já estão dentro da igreja, e essa quinta coluna é composta, queridos, por pessoas desleais, são compostas por pessoas incoerentes, são compostas por pessoas descontentes, que já estão dentro do ministério, e eles atuam para destruir a igreja de Jesus, às vezes irmãos da fé que não estão vigiando em Deus, e se transformam como um Abiatar. Queridos, a Bíblia diz que teve um triste fim para Abiatar, ele não foi morto, mas quando Salomão assumiu o trono, Davi recomendou para ele, Abiatar, eu quero que Abiatar seja excluído, seja exilado, que ele perca o seu cargo sacerdotal. Aqui se cumpriu aquela profecia, que o Senhor disse, eu honro os que me honram, e eu desprezo aqueles que me desprezam. Aqui se cumpriu aquela profecia, aquele sacerdócio perpétuo, foi encerrado na história de Eli, na família de Eli, quando Abiatar é expulso das suas funções sacerdotais. Ele era um líder, ele era um homem de Deus que ouvia a voz de Deus, mas olha o triste fim de Abiatar por causa da sua deslealdade. Vamos avançar para o coração leal, que é o que eu quero que você tenha, amém ou não amém? Que é o que eu quero, que eu creio que Jesus quer que você tenha. O segundo coração, o leal. Olha só o que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e como são poucos, glória a Deus, porque eu sei que essa é uma palavra um pouquinho mais profunda, eu queria que você desse um glória a Deus para o pastor beber uma água, amém? Então nós falamos de Abiatar, e o nosso outro personagem coadjuvante vai ser o Aristarco. Quantos aqui já ouviram falar do Aristarco? Levanta a sua mão. 10 gatos pingados levantaram a mão agora, né? Quantos já ouviram falar do apóstolo Paulo? Levanta a sua mão. Então pastor, sai do Abiatar, sai da deslealdade. O Aristarco, ele estava ali, né, na história de Paulo. Colossenses 4,10 diz, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Queridos, quem era o Aristarco? O Aristarco, querido, era companheiro de Paulo, e ele não era um companheiro comum, ele não era um amigo comum. A Bíblia diz que ele era companheiro de prisão de Paulo, ele era companheiro de sofrimento, como dizem outras versões. Aristarco, um companheiro de sofrimento. Queridos, e todo mundo, todos nós precisamos na vida de um Aristarco,
de um companheiro de sofrimento. Você precisa de um Aristarco, e você precisa ser um Aristarco na vida de alguém. Diga assim comigo: eu preciso ser um Aristarco na vida de alguém, e eu preciso de um Aristarco. Quem são os Aristarcos? Aquelas pessoas que ficam ao nosso lado para o que der e vier. Aquelas pessoas que ficam ao nosso lado para a defesa do Evangelho, para defender os irmãos em Cristo Jesus. E não importa o tipo de perseguição, os Aristarcos, eles ficam lá. E quem foi o Aristarco na vida de Paulo, queridos? O Aristarco, além de ser ali um coadjuvante, onde muitas vezes seu nome nem é citado, mas ali em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que se levanta um motim contra Paulo. E no meio desse motim, defendendo Paulo, está lá quem? Está lá Aristarco. Agora me ajuda aqui para me ajudar a pregar, vamos lá. Quem estava lá no meio do motim? O Aristarco estava lá. Numa outra situação, que o apóstolo Paulo preso, está sendo levado para Roma, para ser julgado, passando pelas maiores tempestades mesmo, tempestades no navio, onde eles são os prisioneiros lançados ao mar. Quem estava lá ao lado de Paulo? Quem estava lá? Aristarco, porque o Aristarco foi um companheiro de sofrimento de Paulo. E eu preciso, querido, dizer para você, que ao longo da nossa vida nós vamos ter muitos companheiros, muitas companheiras na nossa vida, e que nós devemos valorizar os companheiros de sofrimento. Nós devemos valorizar os companheiros, aquelas pessoas que ficam conosco quando as coisas estão difíceis, quando nós estamos chorando, quando tem pessoas nos perseguindo, quando tem pessoas querendo nos matar. Então aquela pessoa que diz assim, não vem não, porque eu estou indo à frente do meu companheiro aqui, e se você vir, eu estou disposto até a dar a minha própria vida para defender ele. Querido, nós precisamos de Aristarcos, nós precisamos de pessoas leais assim, que se colocam na frente para defender outras pessoas. O nome do Aristarco significa melhor regente, melhor príncipe. E foi isso que ele foi, um príncipe. Pastor, ele era de descendência de leal, de reis, essas coisas? Não, ele não era descendente de rei, mas ele foi leal para com seu amigo. Ele foi um companheiro de sofrimento de Paulo. Provérbios capítulo 17, no versículo 17, a Bíblia diz: o amigo ama em todos os momentos. Quais são os momentos que o amigo deve amar o outro? Quais são os momentos que o amigo deve amar o outro? Todos os momentos, não é só um dia, não é só um momento, são todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. E eu queria te perguntar, meu querido, se você é um Aristarco na vida de algum amigo, se você é um Aristarco na vida do seu líder, se você é um Aristarco na vida do seu pastor, ou você só fica quando as coisas estão tudo bem, quando as contas estão pagas. Por exemplo, nós lançamos a campanha do telão de LED, Felipe aí fez uma propaganda maravilhosa, top das galáxias. Mas aí de repente, o desleal, ele disse o seguinte: mas para que isso? Que pedição de dinheiro é essa? Querido, se você fez isso, você não é um Aristarco, você não é um Aristarco. Porque, querido, ficar ao lado de uma pessoa quando tudo está bem é muito fácil. Mas eu quero ver, querido, quando você vai dizer assim o seguinte: eu vou para a briga com você, nós vamos trabalhar juntos. Se o negócio vai pegar fogo, eu vou estar lá apagando fogo. Eu vou estar lá com você, eu vou estar lá contigo. Então, voltando nesse texto de Atos 19, 24, lá em Éfeso, qual foi a causa do motim? O apóstolo Paulo está lá anunciando o evangelho, pregando salvação. Ele descobre o altar do Deus desconhecido. Ele fala: esse altar que vocês devem adorar o Deus desconhecido. E muitas pessoas se convertem ao evangelho ali em Éfeso. E ali em Éfeso tinha uma adoração a Deus Artemis. E havia os ourives faziam as imagens, ou seja, a fonte de lucro dos ourives era as imagens. Então, se tem pessoas, uma multidão de pessoas que se converteram ao evangelho, o que significa com a fonte de lucro dos ourives? Vai lá embaixo. E a Bíblia diz que Demétrio,
O chefe dos ourives, ele não gostou nada disso, daquilo que Paulo estava fazendo, pregando o evangelho em Éfeso. E aí ele incita a rebelião. Está vendo? Vocês estão vendo? O que Paulo está fazendo? Nossa fonte de lucro vai cair. E eles levantam aquele motim, aquela rebelião. E aí a tentativa era para matar a Paulo. Mas a Bíblia diz que os companheiros de Paulo, e quem estava lá? Quem estava lá? Aristarco. Eles escondem a Paulo e eles encontram Aristarco lá no meio daquela situação. Talvez o Aristarco está lá pensando: meu Deus, por que eu estou seguindo esse homem? Por que eu sou amigo desse homem? Estou aqui quase morrendo para defender essa causa. Mas, queridos, o Aristarco estava lá, ele não se arrepende de jeito nenhum. Ele estava lá sendo leal, ele estava lá sendo fiel à causa do reino de Deus. E a pergunta que eu tenho para você: será, querido, que você é um Aristarco? Será que você, querido, é suficiente leal para ir até o final com seu amigo, para ir até o final com seu cônjuge, para ir até o final com seu pastor? Queridos, nós estamos vivendo uma sociedade de relacionamentos líquidos, de relacionamento cada vez mais rasos. Antigamente, quando alguém falava que era amigo, meu irmão, aí é amigo, eu estou contigo até a morte. Mas hoje, se a pessoa fala ou faz qualquer coisa, exclui das redes sociais, deleta do WhatsApp, diz: não quero ver a sua cara nunca mais. Se o pastor passa por você pelo corredor e não sorri para você, pode acontecer: ah, mas eu vou sair dessa igreja. O pastor dessa igreja nem cumprimenta as ovelhas, nem passa sorrindo para mim. Queridos, nós precisamos repensar sobre o nosso coração. Nós precisamos pensar sobre essas questões. Então, muitas vezes as pessoas, qualquer desacordo, ela já te abandona, ela já não é mais seu amigo, porque as pessoas, elas perderam o amor e a lealdade. E as nossas alianças, muitas vezes, elas se quebram com tanta facilidade, por pouco. Queridos, infelizmente aqui em Palmas nós temos, como se fosse eu tentando discernir o que é isso, essa coisa de mudança de igreja. Então estou insatisfeito. Eu entendo sobre ciclos, sobre estações, eu entendo o que é melhor para a sua família, eu entendo isso. Mas, queridos, nós temos aqui em Palmas uma coisa muito feia, de pessoas mudando de igreja às vezes 3, 4, 5 vezes. O que isso revela? Isso revela muitas vezes deslealdade, descompromisso com a obra do Senhor e talvez com pessoas. Queridos, nós devemos ser íntegros, nós devemos ser leais, nós devemos permanecer no bom, nós devemos permanecer no ruim, oferecendo lealdade. Você é um Aristarco na vida do seu líder, você é um Aristarco na vida do seu cônjuge, você é um Aristarco na vida do seu amigo. E nós não poderíamos terminar essa palavra falando sobre alguém que estava muitos níveis acima de Aristarco, falando sobre o nosso Senhor, sobre Jesus. Se tem características que Aristarco tinha, ele aprendeu com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quais são as características do leal? Características de obediência, de submissão. E Jesus tinha obediência e submissão à vontade do Pai. Lá em João 4,34 a Bíblia diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querido, Jesus estava muito consciente sobre o seu chamado em Deus, sobre o compromisso. Lembra que eu falei que o leal é aquele que tem compromisso, que honra compromisso. Jesus, ele estava muito consciente do compromisso que ele tinha com o Pai, que ele tinha com Deus. E quantas vezes nós assumimos compromisso, seja com as pessoas, seja com a igreja, e nós queremos abandonar as pessoas por qualquer coisa. Queridos, nós devemos ser esse coração leal até o final, porque nós encontramos isso em Jesus. Então Jesus, ele foi leal até o final, ao propósito. Jesus se deu como sacrifício para restaurar a mim e a você em comunhão com o Pai. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida. Olha aí o leal: eu dou a minha vida por essa causa. Que lealdade o nosso Senhor tinha.
Que lealdade o Senhor demonstrava a Deus, e não somente a Deus, mas também as pessoas. Acabei de falar para você, Jesus amou esses discípulos, até mesmo Judas, até o fim, mesmo quando os discípulos o traíram, mesmo quando os discípulos o negaram, mesmo quando os discípulos o abandonaram, mas o Senhor não os abandonou, Ele mostrou fidelidade até o final. E eu quero dizer para você, esse é o modelo de igreja que eu acredito que nós devemos ser, e o modelo de igreja que nós devemos ter. Modelo de igreja, mesmo com as nossas falhas. Nós temos líderes que falham. Eu sou um líder que falha. Eu sou, reconheço isso. Mas mesmo com essas falhas, mas mesmo com isso, nós vamos oferecer perdão. Posso ouvir um amém? Mas mesmo com as nossas falhas, nós vamos oferecer reconciliação. Mesmo com isso, nós vamos permanecer como Aristarco, sendo um companheiro de sofrimento. E ao final da vida de Jesus, a Bíblia diz lá no Calvário, no ato maior de lealdade, de entrega à vontade de Deus, Jesus olha para os seus ofensores que estavam ali ao pé da cruz, e Jesus, ele diz, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o que Jesus nos ensina aqui, querido? Jesus está mostrando para nós lealdade máxima à vontade do Pai, inabalável à vontade do Pai, lealdade aos seus discípulos, lealdade aos seus seguidores, à humanidade. Então nós começamos falando ali sobre o soldado Miller. O que o soldado Miller disse para o soldado Ryan diante daquele sacrifício leal? O que ele falou? Faça valer a pena. E nós temos aqui Jesus na cruz do Calvário dizendo para mim e para você, faça valer a pena o meu sacrifício. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus, oferecendo perdão, oferecendo lealdade. Querido, sabe o que é lealdade? Lealdade é quando alguém te protege quando você não está presente. Lealdade é alguém te honrando na sua ausência. Lealdade é quando alguém te confronta, quando te vê cometendo um erro. Lealdade é quando alguém não mede esforço para servir você sem esperar nada em troca. Lealdade é alguém feliz em ver você feliz. Lealdade é alguém que fica quando todos vão embora. Quando todos vão embora. Queridos, o reino de Deus está à procura, o tema da nossa palavra de hoje. O reino de Deus está à procura de corações leais. Qual é o tipo de coração? Qual é o tipo de pessoa que você quer ser? Um coração desleal, uma pessoa desleal, ou uma pessoa leal? Ou uma pessoa leal. Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Queríamos orar. Essa é uma palavra de ensino. Essa é uma palavra de vacina. Porque, queridos, nós somos espirituais e nós devemos nos atentar contra as obras do diabo que muitas vezes estão ali querendo nos enganar. E eu tenho um desafio para você. Meu apelo hoje não é para ninguém vir aqui na frente, eu nem vou fazer apelo de salvação. Mas o meu apelo para você, faça assim como eu tive essa atitude nessa semana. Quem está engastanhado aqui na sua goela? Quem são as pessoas que você precisa nessa semana oferecer graça e misericórdia? Quem são as pessoas que você quer limpar o seu coração? Você não vai procurar elas para dizer para elas, olha, você tem que me pedir perdão. Não, eu estou aqui, querido, pedindo perdão para você, porque eu agi assim, assim, assado, e eu estou guardando ressentimentos e amarguras, e eu não quero esse tipo de raiz no meu coração. Quem são as pessoas que nessa semana você vai procurar